E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, trazendo as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que se prepara para enfrentar o Chelsea nessa sexta-feira às 22 horas. Verdão que tem desfalques importantes: Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, são desfalques importantíssimos no elenco do Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos com informações então do Palmeiras. É isso? É que meu programa travou aqui. Quem é o repórter do Palmeiras? Gabriela Ribeiro. Chega mais, Gabi, com as informações do Palmeiras. Fala, amigos do Troca, tudo bem? Palmeiras treinou hoje pela manhã aqui, segue nessa preparação intensa para enfrentar o Chelsea na próxima sexta-feira aqui na Filadélfia. E hoje o treino, um pouquinho aberto para a imprensa, apenas 15 minutinhos, mas no qual a gente pôde ver uma imagem muito curiosa. A nossa repórter cinematográfica Tatiana Bueno flagrou o momento em que o técnico Abel Ferreira usou alguns objetos no gramado para mostrar para os atletas que estavam em campo qual é o plano ali de escalação, a estratégia, enfim, como ele pensa esse time do Palmeiras que vai enfrentar o Chelsea nesse jogo das quartas de final. O que a gente já sabe desse plano de jogo é que o Abel vai ter uma linha defensiva bem diferente, inclusive uma linha defensiva que nunca jogou junto, inédita. O Giai permanece no time possivelmente. Na zaga, o Mikael e o Bruno Fux jogam juntos nas vagas do Gustavo Gomes, que está suspenso, e também do Murilo, que segue lesionado. Na lateral esquerda, o Vanderlan assume a vaga do Piquerez, que também está suspenso. Agora, Abel também pode fazer outras mudanças na escalação, pensando que tem um grande desafio pela frente. Do meio para frente, quem sabe, o Palmeiras também pode aparecer bem diferente. O Vitor Roque falou sobre isso, o desafio de enfrentar o Chelsea. Vamos ouvi-lo. Sabemos que o Chelsea é um grande time europeu, vem demonstrando isso nos últimos anos. Mas sabemos que não vai ter jogo fácil também, vamos brigar, estamos trabalhando firme, com muita humildade e tenho certeza que vai ser um jogo duro, mas muito competitivo também. O jogo de sexta-feira também é muito importante para o Estevão, porque ele vai enfrentar o próximo clube que ele vai defender a camisa. O Estevão está negociado com o Chelsea desde o ano passado, com essa cláusula de que ele jogaria pelo Palmeiras a Copa do Mundo de Clubes e depois iria para a Inglaterra. E aí quis o destino que ele enfrentasse o próximo clube nesse jogo tão importante, talvez o jogo mais importante da carreira dele e um jogo muito importante para o Palmeiras avançar na competição. Volto com vocês. Valeu, Gabi. Obrigado pelas informações do Palmeiras. Seu Felipe Bastos, você que foi jogador, imagina você estar num jogo em que você vai jogar talvez pela última vez, pode ser que não, se o Palmeiras avançar, mas pode ser a última vez que você vai estar com seus companheiros, né? Você passou anos com eles ali, treinando todos os dias, brincando no vestiário e tudo mais. Do outro lado, os seus futuros companheiros, né? Futuros não é daqui anos, é daqui semanas, né? Ele vai estar do outro lado. Se o Estevão fizer um grande jogo, ele chega grandão. Imagino eu lá no Chelsea, falo, esse menino é tudo isso mesmo que estão falando. Se ele faz um jogo abaixo, chega mais de farol baixo lá no Chelsea, não? Com um olhar diferente dos companheiros? Acho que não. Assim, o Estevão realmente ele para mim é o craque do Palmeiras, mas precisa mostrar isso dentro de campo, né? Tá chegando no seu final, tá chegando na reta final, né, do seu jogo, ali dentro do Palmeiras, mas realmente ele precisa hoje abdicar disso do Chelsea. Ele já deu uma entrevista dizendo que é difícil concentrar e é super normal por conta da idade, por conta de tudo que ele passou, mas realmente ele tem que tratar isso, o jogo do Palmeiras com o Chelsea, como você está brigando para ser titular. Eu tenho uma tese que quando você está no time de time reserva brigando para ser titular, porque ele vai brigar para ser titular lá no Chelsea, daqui a algumas semanas. Isso. Então ele vai dar vida, ele vai querer, e sem contar que ele pode fazer história, saindo do Palmeiras fazendo história, né? Classificando para uma semifinal, classificando para uma final e buscando um título mundial. Então ele tem que pensar isso. Para o espaço começasse desse jogo. Porque o treinador vai estar observando ele vai estar com os próximos companheiros dele, então ele tem que usar desse jogo
para buscar a titularidade, que daqui a pouco vai brigar aí pela Premier League, que é um campeonato totalmente diferente do que ele disputa aqui no futebol brasileiro. Então, num Mundial, onde tem responsabilidade, ele é o craque do time, assumir isso realmente e fazer a diferença para o Palmeiras. A gente espera isso dele, porque ele já mostrou isso no Campeonato Brasileiro, mas no Mundial ainda está oscilando um pouco, por conta também da parte psicológica, que é super normal. Apesar de ter ganho 2 vezes o prêmio de melhor jogador em campo, né, nas primeiras partidas do Palmeiras na competição. E falando sobre Estevão, o Edgar Alencar preparou um material especial para a gente aqui para falar sobre esse encontro de passado, presente e futuro na vida do Estevão num jogo de futebol. Vamos acompanhar. Estevão é o mais jovem entre todos esses jogadores do Palmeiras e já vai ter uma boa história para contar da Copa do Mundo de Clubes. Nesta sexta, como é um jogo eliminatório e não pode haver empate, ou ele se despede dos atuais companheiros ou elimina seu próximo clube. Estevão foi contratado pelo Chelsea em junho do ano passado. Como tinha 17 anos, a apresentação ficou acertada para depois dessa Copa do Mundo, o que torna a partida, aqui no estádio da Filadélfia, ainda mais especial para o jogador que, em abril, se tornou maior de idade. Foi a venda mais cara do Palmeiras na história, que pode render ao clube até 250 milhões de reais se forem cumpridas todas as metas do contrato. Com essa expectativa, Estevão já embarcou do Brasil, ciente de que seria um torneio de despedida. Eu sei que vai ser uma mudança bem drástica, vai ser difícil, mas o Mundial também estou ansioso para ver os jogadores de perto também, Messi, outros jogadores. Estou tentando viver um dia de cada vez, sabe? Eu estou tentando passo a passo. Nos Estados Unidos, o camisa 41 foi titular nas 4 partidas, sendo eleito o melhor em campo nas 2 primeiras. Mas houve momentos conturbados também. Em 2 substituições, o jogador demonstrou irritação ao sair de campo. E depois do jogo contra o Inter Miami, Estevão admitiu que a iminente transferência tem mexido com a sua cabeça. É um sonho que eu vou realizar, mas sabendo que eu tenho que focar aqui, eu tenho que trabalhar, não é fácil. Você tem que manter sua cabeça aqui, quanto mais perto vai chegando, a ansiedade vai batendo, o friozinho da barriga vai batendo, mas estou tentando me focar ao máximo aqui para deixar tudo que eu preciso aqui para sair aqui bem, sair com a cabeça erguida pela porta da frente. O atacante tem recebido a compreensão do técnico Abel Ferreira. Se todos nós fizéssemos um exercício pequenino de empatia, iam perceber o que ele está a sentir é natural. E ele é tão puro e tão ingênuo que disse realmente aquilo que está a sentir é normal. Para Palmeiras e Chelsea, vale uma vaga na semifinal. E para Estevão, uma história única para contar. Um misto de até breve com uma despedida. É isso aí. E a dúvida é quem serão os companheiros do Estevão, né? Ali no ataque para esse jogo contra o Chelsea. Eu tenho a impressão de que, pelo menos na minha cabeça, há bastante indefinição sobre quem joga nesse duelo contra o Chelsea. Não, Massu, você tem bastante definido, bem claro na sua cabeça quem vai iniciar o jogo? Por exemplo, eu ficaria surpreso se não começasse o Alan, por exemplo, pelo... O Alan me parece que ganhou a posição, né? Pelo lado direito. Até pela forma, daqui a pouco a gente vai falar aqui na análise do Chelsea e mostrar até uma das razões pelas quais eu acho. Mas eu acho que ele vai ter, até pela capacidade dele de dar ao Palmeiras ofensivamente e sem bola, um jogo que eu acho que vai ter muito encaixe, muito duelo pelo campo, eu acho que ele é importante. Estevão, aí com isso é muito possível que o Estevão continue pelo lado esquerdo, aí fica a dúvida Maurício ou Veiga no centro, né? Me parece que nesse momento o Maurício... o Veiga perdeu espaço. O Maurício está na frente. Maurício. E aí a questão do ataque. A gente há um tempo vem falando que a gente vê o Flaco no momento melhor, mas o Abel tem apostado no Vitor Roque. Mesmo sem ter resposta, né? Exato. Porque o Vitor Roque, de novo, nessa partida contra o Botafogo, não conseguiu fazer um bom jogo, né, Felipe? Eu acho assim, o Vitor Roque está oscilando muito e como é tiro curto e como é um jogo decisivo, o Flaco Lopes, para mim, está num melhor momento, né? Apesar de no último jogo o Abel ter optado pelo Vitor Roque, mas eu acho que o Flaco Lopes, até pela entrada do Alan, que eu também acho que vai entrar o Alan, né? O Alan, que joga pelo lado direito, com o Estevão, e eu não vejo o Vitor Roque com essa força toda. Apesar de ter sido a maior contratação do Palmeiras no ano, a contratação para o Mundial, o Palmeiras ele melhora quando o Flaco Lopes está em campo.
E aí tem um jogador que para mim é primordial e está até na seleção da FIFA, que é o Richard Rios. É o cara que faz andar o jogo, é o cara que é o motorzinho dessa equipe, e muitas das vezes é o cara que briga, tudo, né? que briga com os próprios companheiros e vai precisar muito, porque Gustavo Gomes também não vai jogar, então precisa dessa referência, desse cara chato dentro do campo para puxar os outros jogadores. Então, o Palmeiras se entrega muito dentro do jogo. É uma equipe muito competitiva e intensa que vai até o final buscando o resultado. O Abel nos costuma pregar algumas peças, né, em termos de escalação, quando a gente tenta adivinhar aqui. Mas se eu tivesse que fazer um exercício de adivinhação do que eu imagino que vai ser o Palmeiras nesse jogo, imaginaria Aníbal, Rios... Primeiro Gia e Mikael Fux. Primeiro lá atrás. Vanderlan. Acho que sim. Difícil fugir disso. Porque o Vanderlan tá lá, não imagino uma improvisação. Também não. Né? Não sei. É possível, mas não imagino que ele vai fazer uma improvisação na lateral esquerda sem o Piquerez. No meio-campo, o Aníbal com o Rios, Maurício, Estevão, Alan e... o Alan pela direita. Isso. Alan, Estevão e Flaco ou Vitor Roque. Eu escalaria o Flaco. Mas eu tendo a entender que o Abel de novo vai escalar o Vitor Roque. Eu acho que não é o jeito do Vitor Roque, acho que o Abel vê características no Vitor Roque que talvez ajudem. O Flaco também consegue pressionar bem, né? Talvez ele veja o Vitor Roque mais ativo. A questão para mim é primordial, é um centroavante de 11 gols na temporada contra um de 1. Isso. É isso. Enfim, vamos ver o que o Abel vai colocar em campo. Complicado essa missão do Abel, justamente porque a sua defesa está muito comprometida. Como é que você imagina que o Abel vai montar essa equipe, vai colocar ali com os substitutos, mesmo que seja o Vanderlan, o Bruno Fux, e acho que o Murilo está fora, então quem é que vai entrar ali ao lado? O Gustavo Gomes também está fora. Como é que você imagina o Abel montando essa equipe e fragiliza demais o setor defensivo? Fragiliza porque são jogadores importantes, titulares, né? Na maneira como o Abel costuma armar o Palmeiras, você percebe o nível de confiança que ele tem em determinados jogadores. Esses que são desfalques na partida com o Chelsea por uma vaga na semifinal do Campeonato Mundial de Clubes, pertencem a essa classe de jogadores do elenco do Palmeiras. Tem até uma outra questão decorrente dessas ausências, quem será o capitão do Palmeiras nesse jogo, né? Porque o titular e os substitutos, o primeiro capitão, o segundo capitão, como se fala na Europa, estão todos entre esses jogadores que não podem atuar. E poderia ser o Everton, mas tem até uma regra, né? Quando o capitão é o goleiro, o clube tem que indicar um outro jogador, que acaba sendo o capitão de fato, porque o goleiro fica, evidentemente, lá no gol, dentro da área. Então, vai ser interessante ver quem que o Abel vai escolher para ser o capitão do Palmeiras nesse jogo. Não é agradável montar o time, principalmente o setor defensivo, que representa uma forma de atuar que o Abel tem repetido no Palmeiras e tem trazido o Palmeiras até esse estágio no Campeonato Mundial de Clubes. Mas, novamente, estamos falando a respeito de uma comissão técnica que tem absoluto controle das coisas relacionadas à escalação de jogadores, como atuar. De novo, o Mundial deu ao Palmeiras algo que os clubes brasileiros não têm nas nossas competições aqui na América do Sul, que é um período de vários dias, especificamente pensando e se preparando em um jogo em particular. Isso é um luxo para as equipes que sabem trabalhar, e as comissões técnicas que têm o que acrescentar aos seus jogadores nesse período. Então, eu pelo menos espero um Palmeiras diferente do que fez até agora nesse Campeonato Mundial de Clubes, no que diz respeito ao desempenho. Eu acho que nós vamos ver subindo de nível competitivo, mesmo que no setor defensivo, jogadores importantes estejam ausentes. Pois é, inclusive o Palmeiras se deu ao luxo de ontem ter dispensado o treinamento da tarde, né? Porque os jogadores também precisam descansar, mas quando aqui no Brasil, com o nosso calendário maluco, eles iam conseguir simplesmente tirar uma sessão de treino. Isso nunca aconteceria. Não. Pensando agora, já pensando no Chelsea. O Chelsea tem o João Pedro, mas não tem o Caicedo. É um jogador muito importante no meio-campo. O Caicedo é um jogador importantíssimo, se não for o mais importante, é um dos principais jogadores do Chelsea. Essa situação do João Pedro chegando mostra o que é o Chelsea dos momentos, dos dias atuais. Não só agora no Mundial, mas desde que
as pessoas que compraram o clube passaram a administrá-lo da maneira que acham que devem. O Chelsea é um rolo compressor de contratação, um investimento tremendo, muito orçamento, muito dinheiro espalhado aí pelo mundo para contratar, em especial, jogadores jovens, como o Estevão, que vai olhar com a camisa do Palmeiras, talvez, né, seu último jogo, por coincidência, contra o seu próximo clube. Uma situação diferente. Ele que está lidando com essa pressão toda de fazer um excelente Mundial para se despedir do Palmeiras, isso ainda não aconteceu. Tomara que ele consiga acertar essa atuação justamente contra o clube que o contratou para os próximos vários anos. Tomara também que a passagem dele pelo Chelsea seja duradoura assim. Mas o Chelsea é isso. Um clube recebendo vários jogadores de diferentes partes do mundo, um treinador querendo reunir todo esse material humano e construir um time de futebol com identidade, com um jeito determinado de jogar, um método para competir. Isso não acontece da noite para o dia e é uma das razões pelas quais eu entendo que o jogo vai ser bem disputado. É óbvio que o Chelsea é favorito, a gente está falando de um time que pertence à elite do futebol. É um participante, pode não ter tido uma colocação na última edição da Premier League, que seja assim, nossa, de fazer o mundo suspirar. Não foi. Mas é um time que está sendo construído. E o material humano, como eu falei, é, do ponto de vista técnico, de extrema qualidade. A questão é que em um jogo, times precisam se fazer presentes. E não dá para dizer que o Chelsea tem um time constituído ainda. Mas existe uma diferença técnica, existe, claro, uma diferença de estrutura, um orçamento que nem precisamos falar. A quantidade de dinheiro que o Chelsea tem gasto recentemente mostra a diferença que isso faz. Mas acho que também porque o Palmeiras reencontra um adversário que fez com que ele amargasse um resultado na última vez que se encontraram nesse estágio de competição, isso aí é algo que está na mochilinha do Palmeiras para levar para esse jogo. De qualquer maneira, o Chelsea não é, evidentemente, um adversário qualquer. O pessoal fica falando sobre a ironia do destino de ser o Chelsea um adversário do Palmeiras nesse Mundial. E o torcedor do Palmeiras está dizendo que não vai ter lei do ex, mas vai ter lei do futuro. Lei do futuro. Tá todo mundo brincando com essa história, veremos o que é que vai acontecer e pode ser realmente o último jogo do Estevão. E aí depois ele vai ser transferido para o Chelsea. Ainda assim, você falou de um favoritismo do Chelsea. Quanto desse favoritismo em números, André? Tão difícil isso, né, Marcela? Um jogo só. Eu acho que dá para colocar 60-40, mas é preciso respeitar muito esses 40% do Palmeiras. Eu não vou 60-40. Não vou me surpreender se o Palmeiras passar. Falamos sobre isso ontem aqui no programa. Eu acho que o nível de competitividade que o Abel imprime ao time do Palmeiras permite que nós pensemos em uma classificação na sexta-feira, para as semifinais do Mundial. Temos uns números do Paulinho para mostrar, André. Eu queria falar sobre esse momento tão especial na vida dele, mas esse problema físico que está o acompanhando, mais uma cirurgia ele vai ter que encarar, inclusive com muitos jogadores do Palmeiras falando e elogiando como ele consegue se entregar ao time, principalmente nesse Mundial, né? É extremamente desanimador para o Paulinho. Deve ser muito difícil ter que lidar com isso justamente no momento em que ele começava a voltar, né? Ele passou por uma cirurgia, o Palmeiras o contratou. Eu lembro que muitas vezes o Abel mencionou isso, outras pessoas em nome do Palmeiras também, que não havia pressa, que o que importava era a recuperação completa, total do Paulinho, para que no momento em que ele estreasse de fato pelo Palmeiras, ele recuperasse o seu ritmo e deixasse essa questão para trás. Infelizmente para todos os envolvidos, mas claro, principalmente para o Paulinho, não dá para deixar a coisa para trás ainda, porque os problemas voltaram, ele continua sentindo dores e vai ter que passar por outra cirurgia quando o Palmeiras retornar ao Brasil desse campeonato mundial. O que para mim, assim, pessoalmente é mais impressionante é que um jogador vivendo esse momento com o Palmeiras, com a possibilidade de sonhar primeiro com uma semifinal de Mundial, ele sabendo que tem os limites bem restritos,
ele tem o seu tempo em campo contado e ele precisa fazer valer. Na verdade, por um lado, essa é a situação de todos os jogadores de futebol. Eles entram em campo para 90 minutos e precisam fazer valer. Mas o Paulinho não tem nem metade disso, né? Então, uma situação na qual ele se viu no jogo contra o Botafogo, na verdade, o melhor dos mundos para ele. Ele entrar num jogo em que os colegas e também os rivais já estão um pouco mais desgastados e ter ali aquele momento para dar tudo de si, tudo que ele tem para fazer a diferença. E ele fez contra o Botafogo, a torcida do Palmeiras espera que isso continue acontecendo. Mas deve ser muito complicado pensar que quando isso acabar, e o momento é de extrema importância para o Palmeiras, ele vai ter que novamente ser operado e vai ter que lidar com outro período de recuperação, incertezas, ansiedades, etc. Nada disso deve ser fácil. É claro que a gente deseja que tudo se dê da melhor maneira e o Paulinho possa estar em campo e com esse problema definitivamente resolvido. Pois é, e tudo levado com muita clareza, né? Pelo Palmeiras, inclusive, com a entrevista do médico, tá aí, então, os números do Paulinho neste Mundial de Clubes para vocês, fãs de esportes. Vamos pro intervalo aqui no Sport Center. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!